1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. E antes de fazer a leitura, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu estou passando por uma situação, uma dificuldade na minha vida, que é fruto de, consequência de uma atitude que eu cometi não pensada, uma atitude impensada há alguns meses atrás. Vocês não precisam saber do que se trata, não é algo muito grave, mas é algo que está me aperreando. E por que isso aconteceu? Porque eu dei atenção a coisas que não eram importantes. Eu coloquei coisas, coloquei energia, coloquei investimento em algumas coisas que não eram importantes. E hoje eu estou pagando por isso. Sei que eu vou sair dessa, mas o que eu quero falar hoje é sobre uma pergunta. O que realmente importa? Porque muitas vezes a gente coloca o foco das coisas, nossa energia, no lugar errado. Na pessoa errada, na coisa errada. E a gente acaba pagando por um preço lá na frente. E nesse texto que nós vamos ler, Paulo se preocupa muito em dizer, em trazer as coisas para o foco. Ele fala uma coisa e traz para o foco, fala outra coisa e traz para o foco, para que ninguém tenha dúvida em qual é o foco. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. Versículo 10. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Preste muita atenção agora ao versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém? Vocês perceberam ou não? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Paulo está trazendo sempre o foco para quem? Jesus Cristo. O único Deus, o único Senhor. A preocupação de Paulo é para que ninguém venha a achar que existe mais de um espírito atuando. Porque, como nós temos alguém falando em línguas, outro alguém profetizando, outro alguém dando uma palavra de sabedoria, podia ser que as pessoas pensassem, olha, esse aqui tem um espírito de línguas, esse aqui tem um espírito de sabedoria, esse aqui... No final, no versículo 11, ele fala, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Não é muito sobre dons que eu quero falar hoje, mas é sobre foco. E como Paulo usa esse pequeno trecho do Novo Testamento para trazer as coisas sempre para o foco, eu escolhi esse texto por quê? Porque ele tem algumas palavrinhas-chave e que você, ao ler a Bíblia, você pode se ligar nessas palavras. Palavras como se, palavras como mais, palavras como porém, palavras como então. São palavras muito importantes, porque elas
trazem a conexão e o sentido ao texto. E se você começar a ler a Bíblia, prestando atenção nessas palavras, você vai ver que antes tem alguma coisa e depois tem outra coisa explicando, para deixar tudo bem amarradinho. E nesse texto, através dessa pergunta, né, o que realmente importa, Paulo está trazendo, esse é o capítulo 12 de 1 Coríntios. Depois disso, vem o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é talvez o capítulo mais famoso da Bíblia, que é falando sobre o amor. Então, Paulo fala de muitos dons no capítulo 12, e no capítulo 13, ele fala sobre o dom maior. Inclusive, eu quero ler esse capítulo 13, e você, se quiser acompanhar, acompanhe. Porque a minha versão é a versão da linguagem de hoje, é a NTLH, tá certo? É uma versão muito acessível, com um português muito acessível, e é nessa versão que eu vou ler agora. Se você quiser só prestar atenção, preste. Se você quiser acompanhar, acompanhe comigo. Paulo diz o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então tudo o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Se o teu foco não tiver no amor, tem alguma coisa errada. Jesus grita por amor, e só alguns ouvem. Aliás, alguns ouvem, mas poucos, menos ainda, são os que obedecem. Porque nós somos campeões em ouvir a voz de Deus, mas não obedecer. Eu sou assim. E a nossa luta, e o que eu quero trazer com essa palavra de hoje, é trazer uma modificação de atitude em você, para que você ouça a palavra de Deus e passe a praticar, a obedecer a palavra de Deus. E eu pergunto, você tem concentrado seus esforços nisso? Você tem concentrado seus esforços no que realmente interessa? Você, pelo menos, sabe o que é que interessa? Então eu espero que Deus me use para, através desse papo, fazer com que você ponha as suas energias e traga o seu foco para o que realmente importa. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que existem coisas que nos movem e existem coisas que nos motivam. E a gente é campeão em confundir essas coisas.
coisas que nos movem, que nos tiram do lugar, e coisas que nos motivam, ou seja, que nos ajudam. Coisas que nos movem são não só necessárias, mas elas são fundamentais. E coisas que nos motivam são somente necessárias. A motivação deve servir para uma aceleração. Mas o que te move tem que existir. Tem que existir. Porque se você se mover somente pelo que te motiva, daqui a pouco você para. E aí você precisa de outra motivação. E aí você anda mais um pouquinho. Daqui a pouco você para. E aí você precisa de mais motivação ainda. Por quê? Porque falta o que te move. Falta o que te tira do lugar. E lendo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que foi o texto inicial que a gente leu, eu me lembrei de um episódio que aconteceu. E na Cagepa, no meu trabalho, tinha um funcionário que ele era crente de uma outra denominação, né? E ele, quando soube que eu também era crente, ele me perguntou: Guilherme, o irmão já é batizado? Aí eu falei: sou, sim. Aí ele fez: nas águas ou no Espírito Santo? Aí eu fiz: isso é importante? Olha aonde está o foco do irmão. O irmão nem me conhecia direito, nós éramos colegas de trabalho, aliás, eu era chefe dele. E ele veio com esse papo, não sei se para a gente se aproximar, não sei se na base de uma empolgação, mas ele fez essa pergunta. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque é uma pergunta que não deveria ter sido feita. Até porque nós estávamos num ambiente de trabalho e tal, e não cabia, porque não era importante naquele momento. E eu estou dizendo isso porque eu não sei se ele era, mas muitos são movidos por essa fome, essa sede, ou eu posso até dizer dessa curiosidade de ver o sobrenatural. E se não tiver isso, parece que não está legal. Olha, o batismo no Espírito Santo é bíblico. Só em Atos, capítulo 2, 10, 11 e 19. Deve ter mais, mas eu só achei esses. O batismo no Espírito Santo é promessa de Jesus, pelo menos nos 4 evangelhos e em Atos 1, Jesus promete isso. É algo que deve ser buscado, sim. Em 1 Coríntios 12, 31 e 14, 39, Paulo diz isso. E o batismo no Espírito Santo vem com dons, poder e autoridade para a edificação do corpo, ou seja, é muito importante. E eu diria que é até necessário, mas não é o que te move. Pelo menos não é o que deveria ser. Vocês lembram de 1 Coríntios 13, que eu li agora? No verso 13, diz que assim permanecem agora esses 3. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E como eu já disse, o que te move deve ser, precisa ser o amor. Porque tendo um amor e tendo uns dons, você faz um estardalhaço no inferno. Mas tendo só os dons, você só faz cosquinha. Sem amor, Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no mundo evangélico, no meio evangélico, tem muita gente cheio de dons, mas onde está o amor?
amar a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. O que eu estou querendo trazer são colocar no lugar algumas prioridades. Colocar em ordem as coisas. E eu estava assistindo, não sei, tem um vídeo cristão de surf, eu esqueci agora o nome, a gente sempre passava aqui no final dos cultos, logo que a gente inaugurou esse templo, e tinha um dos surfistas, eu não lembro se era Jorge de Olivença ou era outro, e ele falou algo que até hoje me marca. Ele falou assim, antes eu não sabia quais eram as prioridades da minha vida. Eu trocava os pés pelas mãos, eu colocava coisas que eu achava que era mais importante, eu colocava em primeiro lugar, e a minha vida sempre estava bagunçada de alguma forma. E depois que eu entendi que em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a minha família, em terceiro lugar vem o meu ministério ou o meu trabalho. E só em quarto lugar vem o resto. Eu achei aquilo fantástico. Fantástico. Porque se você olhar uma vida bagunçada hoje, você vai ver que as prioridades estão invertidas. Ou o cara coloca o trabalho acima de tudo, ou o cara coloca o seu ministério acima da família, e quando você vê, está com problema. Então, se o seu problema é prioridades, procure ajeitar isso. Procure organizar isso. Porque esse é o primeiro passo para que você consiga andar mais tranquilo, sem tropeçar tanto. Então, eu achei isso fantástico. Vou repetir. Em primeiro lugar, Deus, acima de tudo, com todas as forças, com todo o entendimento. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho, ministério, aí depende do contexto. E em quarto lugar, o resto. O que deve ser, precisa ser prioridade na sua vida é o amor, é Deus acima de todas as coisas, e não o que Deus pode te dar. Porque quando você coloca Deus acima de tudo, as outras coisas vêm a reboque. Mas quando você procura as coisas para chegar a Deus, ou quando você usa Deus para conseguir algumas coisas, pode até ser que você consiga. Está cheio de testemunho por aí, de gente que deu 100 e recebeu 10 mil. E foi Deus que abençoou. Mas essa casa está firmada na areia. Não está firmada na rocha. O que te move deve ser, precisa ser, a gratidão pelo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Porque sem isso, você não estaria nem aqui. O sacrifício de Jesus na cruz foi e deve ser o principal, o foco das nossas vidas. E eu preciso estar lembrando disso toda hora. Por quê? Porque senão eu caio em enganos. Eu dou uma tropeçada, dou uma vacilada, escorrego numa casca de banana ou caio numa armadilha, me sinto a pior das criaturas e me afasto de Deus. Está errado. Aí é que você tem que se lembrar, aí é que você tem que colocar o foco no sacrifício que Jesus fez na cruz, porque aquilo fez com que a sua pisada na casca de banana, a sua queda, não tivesse valor em comparação ao perdão do Senhor. Não caia nessa de se sentir indigno. Quantas pessoas eu ouço que não veio porque estava mal, ou não foi a um pequeno grupo porque não estava legal,
porque saiu da presença e não tem coragem de falar nem com o irmão, porque na noite anterior fez o que não devia. Seu foco está errado. E é o contrário. Quando você está mais sujo, é que você precisa se achegar ao Senhor, que limpa todos os pecados, que nos faz alvos como a neve. Se um sujo se encostar num limpo, o limpo fica sujo. Mas com o Senhor é diferente. O sujo que se chega ao Senhor, com o coração quebrantado, arrependido, pode estar todo quebrado, pode estar todo moído, mas o Senhor carrega no colo, dá carinho, passa mertiolate na feridinha e arde, né? O Senhor Jesus gosta de usar mertiolate. Tira carrapicho. Eu não sou muito peludo, mas eu imagino alguém que estava andando na chácara, porta da fonte, e tem as pernas muito cabeludas, e de repente a perna encheu de carrapicho. Como deve doer para tirar aquilo? Jesus tira. Quem é da área de saúde aqui? Eu fico impressionado com a delicadeza que os médicos têm para tirar curativo. Eu fico apaixonado por aquilo. O cara está cheio de pontos, cheio de esparadrapo, e o médico chega e... como se tivesse depilando a pessoa. Ei, ele é médico, ele sabe que ele pode fazer aquilo que não vai trazer maiores problemas. Entendeu ou não? Jesus troca curativos. Então, não é porque Jesus tem perdão suficiente que você vai chegar a ele e ele vai te dar um banho só. Não. Ele vai tratar bem direitinho. Quanto mais você chegar pertinho dele, mais direitinho ele vai tratar. E ele trabalha direito. Jesus trabalha direito. Mas o seu foco tem que estar no perdão e não no pecado. Caiu? Levanta, bota o foco no perdão, para a cruz e segue em frente. O diabo vai trabalhar. O diabo vai chegar com várias sugestões. Que você não é digno, que você não devia estar ali, que você não merece, realmente não merece mesmo, mas Jesus não trabalha com merecimento. Traga o seu foco para o amor. E Deus é amor. Se você, por um acaso, inverter as prioridades, além de uma vida bagunçada, você pode ter decepções. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas eu já vi muitas pessoas passarem. O cara se converte, tem um encontro real com Jesus Cristo, sente calafrios, arrepios, vontade de chorar, cai no chão, canta, se alegra, sorri, pula. Tem uma fome insaciável da palavra do Senhor, de estar com os irmãos, de conversar sobre Deus. É apaixonado por isso. E isso dura 2, 3 meses. Aí daqui a pouco, o cara vem para um domingo e nem se arrepiou. Aí ele veio para uma quinta, de novo. Domingo, mais uma vez. E ele passa um mês, 40 dias e neca de pitibiriba. Nada daquelas sensações. E aí ele começa a se afastar do Senhor. E se afastar do Senhor. E se afastar do Senhor. Por quê? Porque Jesus não te deu mais arrepio? Se liga aí, ó. O que Jesus fez por você começou no início de tudo. Quando ele era o Verbo, quando ele estava com Deus e ele era Deus. Antes de tu existir, Jesus já te amava. Aí você viveu
Você nasceu, viveu, cresceu uma vida sem ele, ele te achou, você se apaixonou por ele, e você vai abandonar assim porque não teve mais arrepio? O foco está errado. O foco está errado. Você tem que estar focado no que, primeiro, no que ele fez na cruz. Segundo, pelo que ele já fez por você depois de você ter encontrado ele. Aliás, por coisas que ele já fez por você, por livramentos que ele já te deu, por situações que ele interferiu antes mesmo de você conhecer a ele. Ou você acha que ele não cuidava de você? Mesmo antes de você não conhecer, não ser obediente? Se você tiver focado nisso, como diz um amigo meu lá da Zona Sul, o sangue pode dar na canela, mas você não larga Jesus por nada. Então, se você por um acaso está nessa situação, acorda, mano. Se liga. O que Jesus fez por você é muito mais importante do que arrepio, do que sensações, do que essas coisas. E se você permanecer na fé, na caminhada, se você permanecer obediente, se você permanecer buscando, você vai ter muito mais do que isso. O seu primeiro amor vai voltar, você vai ter essas sensações, você vai saber o que é ser usado por Deus. E é muito melhor do que receber. Você dar é muito melhor do que você receber. Daqui a pouco você está chorando do nada. De gratidão. De gratidão porque Jesus está te usando, você mesmo sendo quem você é. Então, cuidado para que você não mude o foco. O seu alvo tem que ser Cristo. E o mundão aí está cheio de proposta para te tirar do foco. Está cheio de proposta, está cheio de ideologia, cheio de falsa sabedoria, está cheio de teologia, que tem muita teologia que não vem de Deus. Está cheio de filosofia, está cheio de religião. E se você ler os evangelhos, a raça que Jesus mais combateu foram os religiosos. O que Jesus quer é o seu coração. O que Jesus quer é que você esteja perto dele, independente do que você esteja passando. Até porque, muitas vezes, o que você está passando é culpa tua mesmo. Jesus disse, não vai, você foi, e aí você tem que pagar o preço. Eu já contei até essa história antes, mas passou uma época da minha vida que eu estava sedento de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu tinha um buraco, e hoje eu sei que Jesus preencheu esse buraco, mas antes eu não tinha o preenchimento desse buraco. E eu estava em Salvador, e eu entrei numa igreja batista. E eu fiquei lá atrás, meio, qualquer coisa eu escapo por aqui, que eu morria de medo de entrar na igreja, justamente porque queriam perguntar meu nome. Por isso que eu não perguntei o nome dos que vieram aqui pela primeira vez. Eu morria de medo de alguém perguntar meu nome, ou de eu ter que me levantar, ou alguma coisa assim. E eu entrei nessa igreja e eu ouvi a palavra que o pastor estava ministrando. E ele falou o seguinte: quando você percorre um caminho, nesse caminho você tem várias bifurcações. E você tem que fazer várias escolhas. Então, na primeira bifurcação, você escolhe o caminho da direita. Na segunda bifurcação, direita de novo. Na terceira bifurcação, você prefere a esquerda e por aí vai. Se por um acaso, numa dessas bifurcações, você pegar o caminho errado, quanto mais você andar no caminho errado, mais você vai ter que voltar para pegar o caminho certo. E nessa história de caminhos existe outra lição. Os atalhos não são uma boa ideia. Pular etapas não é uma boa ideia. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo que aquele pastor estava dizendo, eu achei fantástico. Só que, quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, eu corri e fiquei com aquela palavra no meu coração. E é bem assim. Quando você não está focado no que é certo, quando o seu foco está errado,
você acaba escolhendo caminhos errados, caminhos ruins. Até porque a própria Bíblia, em Provérbios, diz que há caminhos que para o homem parecem certos, mas na verdade são caminhos de morte. Eu antes achava certo algumas coisas que hoje eu acho errado. Como, por exemplo, fumar. Como, por exemplo, beber. Como, por exemplo, olhar para a mulher do outro. Qual é o problema? Eu sou casado, mas não sou cego. Qual é o problema? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Acontece que antes eu não tinha a noção de que o meu Pai, que me ama, está me olhando, se agradando ou não das minhas atitudes, se agradando ou não do que eu falo, se agradando ou não do que eu penso. E aí Jesus vem moldando, vem cuidando. Algumas coisas é muito fácil largar, outras coisas eu já precisei mudar com as minhas próprias forças. Aí entra a questão da perseverança, da obediência. Até hoje eu brigo com outras coisas. E é isso que Deus quer. Não precisa de religião nenhuma para você ter isso. Basta que você tenha um relacionamento com Deus. Desde o início, Deus criou você para isso. E o seu foco tem que estar nisso. Tem que estar no relacionamento com Deus. Porque senão daqui a pouco você está fazendo besteira de novo. Essa é a nossa luta. Esse deve ser o nosso foco. Então, ao inverter as prioridades, o resultado pode ser decepção, frustração e até o abandono da fé. Mas, quando o foco está no primordial, a fé fica inabalável. E, inevitavelmente, o resto virá. Alguém pode abrir para mim Mateus 6:33? Eu acho que é isso. Mateus 6:33. Diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No contexto, Jesus está falando de coisas básicas, como comer e vestir. Deus está falando disso. E Ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Resumindo, o foco tem que estar no reino de Deus, na sua justiça. Que é o quê? Relacionamento com Deus, obediência a Deus. E nada vai te faltar. Aquele salmo famosíssimo que fica até aberto nas Bíblias, em cima da mesa das casas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo não é só nada me faltará. Nada vai te faltar se o Senhor for o teu pastor. Mas se o Senhor não der o teu pastor, é claro que vai faltar. Se liga. Quer fazer uma oração violenta? Se lembram de Gregory? Não. Quer fazer uma oração violenta? Não precisa fazer agora não. Eu vou fazer e depois, se você quiser, você faz. Senhor, mesmo que eu não sinta nunca mais a sua presença, eu ainda assim te servirei com todo o meu amor. Quer outra?
O que o Senhor fez por mim é suficiente, mas não deixe de fazer pelos seus pequeninos, através de mim. Essa oração é violenta. Senhor, não precisa fazer mais nada por mim, porque já estou satisfeito. Mas me usa para fazer para os seus pequeninos. Faz pelos seus pequeninos, através de mim. Quer mais uma? Senhor, que seja feita a tua vontade, tua graça me basta. Esse seja feita a tua vontade foi motivo de muito choro no nosso pequeno grupo há uns 15 dias atrás, né, Poli? Cadê Poli? Não é? Foi há uns 20 dias atrás, na verdade. Foi quando o nosso querido pastor Aldemar perdeu a netinha dele, de 6 meses, eu acho, 10, não sei, num acidente de carro. Quem viu isso na televisão? Um acidente de carro. A netinha dele morreu com pequeno, menos de 1 ano. E a gente que tem filho sente a dor por essa família, né? E quando você faz, seja feita a tua vontade, pode ser que isso esteja incluído na vontade de Deus. Eu não conheço os pensamentos, os propósitos de Deus. Eu não penso como Ele pensa. O que eu sei é que os caminhos dele são mais altos que os meus. Os pensamentos deles são mais altos do que os meus. Os valores dele são mais altos do que os meus. E quando Jesus, antes de ser entregue, estava orando, e ele orou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Que oração corajosa, que oração violenta. Porque a vontade de Jesus era passar por aquilo sem ter passado pelo que ele passou. A vontade de Jesus era pular essa etapa. Pula, vamos para frente. Cruz não. Foi o que ele pediu ao Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele terminou a oração com: seja feita a tua vontade e não a minha. E o resultado nós conhecemos. Foi cruz. E antes da cruz foi dor, foi escárnio, foi sangue. Quem já viu Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tem uma noção do que foi. E se você quiser uma ministração, uma palavra sobre sofrimento, eu sugiro, eu recomendo que você coloque no YouTube uma pregação de Juliano San, que é o vocalista do Livres para Adorar. Você coloca já lá Juliano San, S-O-N, e coloca sofrimento. A palestra do cara é show. E ele relata ele descreve um relato médico do que foi a crucificação de Jesus, com um olhar médico. É chocante. Se você não tem muito estômago, não assista. Mas se você quer saber o que Jesus, um pedaço do que Jesus fez por você, vale muito a pena. Então, tem muita gente que deixa de viver com Deus porque nunca mais sentiu um arrepio. Ou porque acha que Ele não cuida de suas necessidades. Pare. Deus não dorme. Você sim. Então, traga as coisas para o foco. E eu quero dizer tudo o que eu disse agora em outras palavras e exemplificando. Certo? Existem coisas que são importantes. E existem coisas que são indispensáveis. Você
consegue entender a diferença entre uma coisa e outra? Existem coisas que são importantes, mas existem coisas que são indispensáveis. Por exemplo, é importante que você use cinto de segurança, mas é indispensável que você dirija com prudência. Porque se você pôr o cinto de segurança e saber que os outros veículos estão com cinto de segurança, mas você dirigir como um doido, você pode causar a morte de alguém. E não pense que eu estou falando isso dando lição de moral, não, porque eu sou o primeiro a ter que ouvir isso. Todo dia eu tenho ódio da minha cara. Porque eu me pego fazendo coisas que eu não queria fazer. E aí a ficha tem que cair de novo, eu tenho que colocar as coisas no... Eu fiz um jejum no ano passado, jejum de 40 dias, a campanha que a gente fez, jejum de 40 dias de oração e jejum, né? Desculpa, campanha de 40 dias de jejum e oração. Meu jejum foi andar os 40 dias a velocidade máxima de 60 km por hora. Foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção na minha vida. Toda vez que eu passava dos 60, eu me lembrava de Jesus e eu voltava. Quebrei o jejum umas 15 vezes. Mas eu tive que colocar o meu foco no lugar certo e aí continuar a minha campanha. É importante que você obedeça às autoridades. Polícia, professor, os pais. Mas é indispensável que você obedeça a Deus. Aliás, quando você honra pai e mãe, quando você obedece às autoridades, você também está obedecendo a Deus. E obedecer às autoridades não é só não ser procurado pela polícia porque você fez alguma coisa de errado. Ou o policial dizer mãos ao alto e você botar mãos ao alto. Obedecer às autoridades é não sonegar impostos. Obedecer às autoridades é você não querer passar uma nota fiscal porque senão vai dar problema. Obedecer às autoridades passa por tudo isso. Inclusive tem um testemunho muito legal de alguém que está se aproximando da nossa igreja e o cara está deixando um negócio, assim, um grande empresário aqui em João Pessoa e a vontade dele é deixar esse negócio porque não dá para ser obediente no ramo que ele trabalha. Ele está deixando isso, largando isso e está começando uma nova história na vida dele. É importante que você tenha dinheiro, mas é indispensável que você não perca a sua alma. É importante que você tenha o necessário, mas é indispensável que você tenha a salvação. É importante que você tenha o periférico, mas é indispensável que você tenha o principal. De uma maneira geral, é importante que você tenha o periférico, mas é indispensável que você tenha o principal. E sempre que você vê que tem alguma coisa errada, procure trazer o seu foco para o principal e não para o periférico. Para não se enganar, tenha em mente que a alma é insaciável. Quanto mais temos, mais queremos. Eu fiz concurso público. Aliás, desde, 2000 e alguma coisa, que eu faço concurso público. E eu até passei em alguns. Mas, você deve conhecer alguém assim, que estudou, passou no concurso público para ganhar 1.500. Mas continuou estudando, porque quer passar no concurso para ganhar 2.500. E depois que passou, continua estudando, porque quer passar num para ganhar 6.
E se aparecer um para ganhar 15, ele vai estudar para ganhar 15. Mas, existe alguma coisa errada nisso? Não. Não existe nada errado nisso. É lícito. É lícito. O problema, a questão e aonde eu quero chegar é te dizer que a alma é insaciável. Se você for até onde a sua alma quer, você não vai parar nunca. E se o seu foco está nisso, está errado. Está errado. Meu sonho era ter um carro. Meu sogro me deu um Uno 96. Uno Mille IE. Já viram esse? Branquinho, com ar-condicionado que não funcionava. Uma goteira no teto. Feliz da vida. Feliz da vida. Só que eu passei um tempo com ele, quando eu vi que eu precisava de vez em quando estar na oficina para consertar um negócio e tal, eu desisti dele. E aí eu entrei num financiamento de um Celta 1.0. 60 prestações de 800 e alguma coisa sem entrada. E eu nem cheguei a terminar, mas eu já entrei num outro financiamento. Eu dei o meu Celta como entrada, acho que ele entrou por, não sei, 6 mil. Então imagina, eu paguei não sei quantos anos para o meu carro entrar com 6 mil. Diego gosta dessas coisas, né? Investidor. E aí, comprei o meu Peugeot. Eu estou na parcela 32, se eu não me engano, de 60. Você pensa que eu estou satisfeito? Eu já rodei muita loja para saber quanto que ele vale, para entrar em outro financiamento. A alma é insaciável. Não ria não, mas eu fui até na Hyundai para comprar um Tucson. 2.0 automático, lindo, lindo. 60 mil. Barato, né? Tá na loja há 1 ano e meio. É 0 km, só que é 2011. Ninguém comprou até agora. Eu ia comprar. Por quê? Porque a minha alma é insaciável. Se eu for dar ouvidos a ela, eu estou lascado. Ouça o que o Senhor diz em Isaías 55. Se você quiser abrir, eu vou dar 1 minuto. Isaías 55. O pessoal do louvor já pode ir se chegando, que eu já estou acabando. Isaías 55, verso 2, diz o seguinte: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Naquilo que não satisfaz. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Jesus Cristo viveu assim. Viveu focado, para que você também viva. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Pergunta para ele o que é vida em abundância. Analisa se o teu foco está errado. Aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Desculpa, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aonde está o seu coração? Tenta olhar a sua vida com os olhos de Deus. Analisa teu dia racionalmente para saber o que você faz quando você acorda, quando você abre os seus olhos,
qual é a primeira coisa que você faz? E depois disso, o que você vai fazendo durante o seu dia? Pensa um pouquinho com você mesmo, sem interferência de ninguém. Peça só a interferência do Espírito Santo. E se por um acaso você tá com o foco errado, se você já detectou isso, ou então se você ainda não sabe, mas tua vida tá uma bagunça, coloca a mão no teu coração e vamos orar. A nossa oração vai ser essa música, que eu também preciso dessa oração. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas.